E aí eu venho na questão do seletista. Muitos colegas, eles temem ser seletista com medo de ser demitidos a qualquer momento. Isso, para a nossa categoria, é extremamente difícil, porque muitos colegas têm essa ilusão, né, que podem ser demitidos a qualquer momento, à boa vontade, quando quiser o gestor. Porque para você demitir um empregado público, ele também tem direito ao contraditório. Então ele tem direito a sempre poder se defender. Então o seletista, o gestor não pode chegar e falar assim, não sei o que, está demitido, como se fosse uma empresa, né, uma empresa privada. Não é assim que funciona. Até porque uma das premissas é a impessoalidade. Então ele não pode te demitir porque ele implicou com você ou porque ele não gostou do seu jeito. Mas que você tenha cometido ato infracional grave ou crime, essas coisas desse tipo. Muitos colegas confundem a questão do seletista porque geralmente os cargos de seletistas eles não são aplicados na administração pública direta, mas sim geralmente para empresas de economia mista, isso é, que tem capital público e privado, ou empresas públicas, né, que são empresas que competem de mercado, então eles têm a questão do seletista. Por exemplo, os Correios. Então, qual é a questão nessa situação do empregado público para a empresa de economia mista ou para a empresa pública? É que essas empresas de economia mista, elas podem ser vendidas, né? Elas podem, no caso, ser extintas. E nessa situação, essas pessoas que são seletistas, elas podem provavelmente ser demitidas. Geralmente eles fazem um PDV, que é Programa de Demissão Voluntária, antes de chegar a esse extremo. Mas geralmente é assim que acontece. Por que é diferente com os agentes comunitários e agentes de endemias? Porque a nossa categoria ela não é contratada por uma empresa pública ou por uma empresa de economia mista. Geralmente ela é contratada pela administração direta. Por exemplo, a Secretaria de Saúde. Ela faz parte da administração direta. Então, a Secretaria de Saúde ela não pode ser vendida. Ela não entra em falência. É diferente das empresas públicas e das empresas de economia mista. Então, o que acontece? Esse medo de demissão por essa situação acaba não se aplicando. E, inclusive, na questão orçamentária, já que a questão do SUS ele é financiado de forma tripartite, por estados e municípios. E por estados, municípios e União. E esse financiamento tripartite, ele se dá através de metas a serem batidas pelos entes. Então, se o município atingiu a meta de X cadastramento porcentagem pela sua população. Então, X% da sua população foi cadastrada. Então, ele vai receber um financiamento para isso. Quem é que faz o cadastramento? O agente comunitário. Sendo que o índice do Lira foi abaixo do que aquele recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde vai repassar uma verba. Quem é que faz a visita? Quem é que faz o Lira? O agente de combate às endemias. Então, infelizmente, a gente acaba trazendo para a nossa realidade a questão de seletista que é aplicado para as empresas de economia mista na qual a administração direta não pode, não se aplica dessa forma. Então, eu digo que os agentes que são seletistas, eles praticamente, de forma implícita, têm a estabilidade. Eu digo que até muito igual que o estatutário. Eu estou dizendo, gente, para a categoria de agente comunitário e agente de endemias. Eu não estou falando para outros empregos públicos. Isso devido às questões bem particulares da nossa categoria, da forma que é a contratação na administração direta e tudo mais. Claro que é certo que se vier a reforma administrativa e destruir tudo isso como eles estão pretendendo. Mas hoje, para um seletista, um agente comunitário ou endemias, seletista que passou pelo concurso público e está lá exercendo seu emprego público como agente comunitário em endemias,
é muito difícil de ser demitido. É tão difícil quanto o estatutário. Então, gente, na nossa questão, é por isso que eu falo muito sobre a questão de colegas que são seletistas, que querem ser estatutários com medo da questão da estabilidade. A não ser que tenha uma alteração drástica das nossas atividades, né? Eu digo drásticas, mude todo o perfil de saúde da nossa atividade, aí eu digo que os seletistas eles têm até um risco, mas que não é essa a lógica toda, porque a dengue não acabou, a chikungunya não acabou, os agentes comunitários, cada dia é um novo desafio com o programa do ESUS, com novos mecanismos, novas formas de atividade que vai se aprimorando ao longo do tempo. Então é por isso que eu acho difícil essa questão do seletista, apesar do medo implícito de muitos de vocês.